Olá, olá! Um salve a todas e todos os apaixonados pela escrita persuasiva. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 18º episódio do Meu Mundo na Escrita Persuasiva. Um episódio muito especial em vários sentidos que você, meu caro ouvinte, entenderá a profundidade do tema e com muito respeito. O podcast Meu Mundo na Escrita Persuasiva foi lançado em agosto de 2022 como um projeto para a divulgação do meu trabalho como copywriter, ou como eu gosto de dizer, escritor de linguagem persuasiva. Os roteiros são baseados em textos que eu publiquei no meu blog, o Luiz Rosa Copywriter, que comecei em novembro de 2019. Poucos meses depois, o mundo mudou para sempre, infelizmente, com impactos dolorosos para muita gente. A tragédia da pandemia da Covid-19. Máximo respeito a todos, como eu, que perderam entes queridos. E que sigamos juntos com muita força, vigilantes, nos protegendo para que essa tragédia não se repita. Quando decidi retomar este meu canal de podcast em junho deste ano, eu escolhi 15 temas, o último deles é este. O meu exercício de futurologia de como seria para nós copywriters o mundo após a pandemia. Publicado em maio de 2020, 3 meses após o primeiro caso no Brasil, o título do meu artigo é Crise é oportunidade de crescimento. Naquela época, com o medo e a incerteza dominando tudo, essa frase soava mais como um desejo do que como uma certeza. Hoje, em outubro de 2025, 5 anos depois, com o mundo que conhecíamos tendo de fato ficado no passado, podemos olhar para trás com a clareza da distância e perguntar: a crise, de fato, foi oportunidade? E como ela mudou para sempre o cenário dos negócios e do nosso trabalho como copywriters? Para quem está ouvindo pela primeira vez o Meu Mundo na Escrita Persuasiva, esse meu canal procura dar um pontapé inicial a temas que fundem as técnicas de copywriting com as mais variadas áreas do marketing e afroempreendedorismo. Tema que vou abordar nos próximos 5 episódios. Espalhem por aí os conteúdos do podcast Meu Mundo na Escrita Persuasiva. O objetivo é usar o Meu Mundo na Escrita Persuasiva para divulgar a minha marca, Luiz Rosa Copywriter, ajudar outros copywriters e, claro, fazer negócios. Se você não ouviu todos os episódios, eu recomendo fortemente que ouça os outros na sequência, assim que desejar. Repito, neste podcast falo sobre como escrever pode e deve ir muito além dos negócios. Serve como aprendizado para qualquer situação da vida e reforçar também o pedido para que você siga este canal e o divulgue ao maior número de pessoas possível. Assim, tenho a convicção que ajudará o meu mundo na escrita persuasiva a crescer neste universo, a chamada podosfera. Pronto? Direto ao ponto! Partiu! A memória de 2020, o caos e a esperança. É difícil até lembrar, mas em 2020 o cérebro de todo mundo estava em modo de sobrevivência. A grande discussão era entre a preservação da saúde e o dinheiro no bolso. Naquele artigo, em meio ao caos, eu escrevi que acreditava que seríamos mais amáveis, mais tolerantes e mais apreciadores das coisas simples. Talvez essa parte tenha sido um pouco otimista demais, mas o texto também apontava para 3 movimentos que, vistos de hoje, foram proféticos. E são eles que eu vou analisar. As oportunidades que a crise revelou. Aquele empurrão forçado da crise abriu caminhos que muitos não enxergavam.
Primeiro, a digitalização inadiável. Em 2020, eu escrevi a frase: quem não está nos meios online com os seus produtos ou serviços, dançou. Isso nunca foi tão verdadeiro. A pandemia não criou um negócio digital, mas acelerou sua adoção em talvez uma década. O que era uma opção virou uma necessidade. Vimos a explosão das lives, do e-commerce na palma da mão, e isso criou um campo de trabalho gigantesco para copywriters, designers e gestores de tráfego, entre outros. Segundo, a explosão da qualificação online. Com o tempo extra em casa, a quarentena se tornou uma oportunidade para os estudos. Eu mesmo usei aquele tempo para me aperfeiçoar como copywriter, com livros e melhoria no meu site. Deixei meu emprego como contratado CLT, carteira assinada, e abracei o empreendedorismo. Essa busca massiva por conhecimento validou o mercado de cursos online e infoprodutos de uma forma sem precedentes. Outra área onde a escrita persuasiva é fundamental. Terceiro, as novas manadas. O artigo falava sobre o efeito manada, as tendências de mercado que surgiriam pós-pandemia. E elas surgiram com força. Ferramentas de trabalho remoto, aplicativos de saúde mental, serviços de entrega, clube de assinatura, entre outros. Os copywriters atentos que souberam identificar essas novas manadas e se posicionaram foram os que, como diz o ditado, venderam os lenços enquanto outros choravam. E falando em crise global, chegamos a ela, a pitada histórica. Para vender lenços, nossa pitada histórica de hoje é sobre a origem do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Para entender o FMI, precisamos voltar a outra crise devastadora, a Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1944, com a guerra ainda em curso, líderes de 44 nações se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos. O objetivo era criar um sistema econômico global que evitasse os desastres que levaram à guerra, como a Grande Depressão. Dessa conferência nasceram o Banco Mundial e o FMI. A ideia do FMI era ser uma espécie de cooperativa financeira global. Cada um dos 190 países membros contribui com um valor, uma cota, baseado no tamanho da sua economia. Esse dinheiro forma um grande fundo. Quando o país membro enfrenta uma crise econômica grave e não consegue pagar suas dívidas internacionais, ele pode pedir um empréstimo ao FMI, que funciona como um emprestador de último recurso. Mas esse dinheiro não vem de graça. Os empréstimos vêm com condições rigorosas, a chamada condicionalidade. O país que pega o dinheiro emprestado precisa se comprometer a fazer reformas econômicas duras, como cortar gastos públicos, aumentar impostos e privatizar empresas estatais. Essas condições são o ponto mais polêmico do FMI, pois, embora busquem estabilizar a economia, podem ter um custo social muito alto. Em resumo, o FMI nasceu da maior crise do século XX com a missão de ser o vendedor de lenços da economia mundial, oferecendo socorro financeiro em troca de um amargo remédio de austeridade. E qual a relação do Brasil com o FMI? Para quem não se lembra, o Brasil quitou todas as suas obrigações financeiras. O marco histórico dessa relação aconteceu em 2005, quando o Brasil pagou antecipadamente todo o valor que devia ao FMI. Um ato que simbolizou uma maior autonomia econômica para o país. Desde então, o Brasil não apenas deixou de ser um devedor, como em vários momentos atuou como um credor do FMI. Isso significa que o Brasil disponibilizou recursos para que o fundo pudesse emprestar a outras nações em dificuldades, o que fortaleceu a posição brasileira dentro da instituição.
A pandemia, assim como as grandes crises da história, nos ensinou que o mundo pode mudar da noite para o dia. E que, em meio ao caos, a capacidade de se reinventar, de aprender e de enxergar as novas tendências não é apenas uma vantagem, é uma questão de sobrevivência. Essa sobrevivência, no entanto, não é passiva, é uma escolha ativa de mentalidade. Como diz o ditado que ecoou tanto naquela época, enquanto uns choram, outros vendem lenços. A oportunidade não bate à porta de quem está paralisado pelo medo. Ela se revela para os indivíduos mais bem preparados, para aqueles que buscam ativamente qual será a manada ou a tendência a seguir. É preciso se afastar dos que dizem ser impossível encontrar soluções a curto prazo e adotar a postura de quem, em meio à turbulência, está se preparando para aproveitar a bonança. E o caminho para essa preparação, como vimos na prática, é o conhecimento. A crise foi uma imensa oportunidade para os estudos, um convite forçado para mergulhar em novas qualificações profissionais sem sair de casa. Eu mesmo aproveitei aquele período de quarentena para me aperfeiçoar na profissão de copywriter e expandir meus conhecimentos para oferecer meus serviços ao mercado. A lição que fica 5 anos depois é atemporal. A dedicação é o que nos ajuda a encarar todos os desafios e a transformar qualquer crise em uma ponte para o crescimento. Obrigado pela companhia. Eu estou nos principais tocadores de podcast, no Instagram, YouTube, TikTok, como Luiz Rosa Copywriter. Para mais dicas que valem ouro, acesse meu blog no site luizrosacopywriter.com.br, no qual publiquei mais de 100 artigos sobre escrita persuasiva, marketing digital e afroempreendedorismo. Lá também está disponível um e-book que você pode baixar e entender um pouco mais sobre a escrita persuasiva. Se quiser acelerar os conhecimentos sobre a escrita persuasiva, o meu livro, O Meu Mundo na Escrita Persuasiva, está disponível na Amazon. Eu também tenho a minha mentoria, Meu Mundo na Escrita Persuasiva, um programa totalmente personalizado, de acordo com o seu nível de conhecimento, com encontros ao vivo e individuais. Todos os links estão na descrição deste episódio. A locução, o roteiro, a edição e a sonorização com trilhas da biblioteca Freesound é deste que vos fala. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço e ótima escrita persuasiva.